Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso Verde Azul Cast. E hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos que mais se fala, mais se é comentado. É uma paixão nacional ainda nos anos 2025. Nós vamos falar sobre telenovela. Principalmente telenovela brasileira, né? Que é nosso foco de hoje. E hoje a gente vai falar com ela, que é estudante, pesquisadora de telenovelas e é uma noveleira de mão cheia. Seja muito bem-vinda, Maria Aparecida. Oi. Muito obrigada pelo convite, né? É a primeira vez que eu participo do podcast, então eu tô meio nervosa. Mas é a primeira vez. Antes da gente começar, Maria, se apresenta um pouquinho, fala quem é você, né? O que você faz nesse meio de novela. Então, meu nome é Maria Aparecida. Eu fiz jornalismo na UFRN e fiz mestrado também aqui na UFRN, no PPGEM aqui. Eu estudo telenovela, estudei telenovela no mestrado sobre o Quem Matou nas telenovelas, eu analisei a narrativa dessas tramas. E geralmente as minhas pesquisas partem disso, assim, estudo sobre a telenovela, a narrativa, o melodrama nas telenovelas. Aí agora eu estou partindo mais para questões de cultura da participação, fãs, esse tipo de coisa. Mas no geral, assim, é o que eu estudo. Telenovela, narrativa, melodrama, memória, tudo. E como que surgiu esse interesse por telenovela e estudar telenovela? Criança dos anos 90, né, amigo? Não tem como fugir disso, assim. Eu acho que quando a gente cresce tendo a televisão como babá eletrônica, a gente acaba meio que adquirindo por osmose, assim. Então, eu vejo que eu tive esse despertar para a telenovela a partir das novelas infantis, do SBT, Chiquititas, Rebelde. Aí vem para as novelas da Globo, Malhação e o video show. Eu acho o video show muito importante para as crianças dos anos 90 que acabavam assistindo e vendo muitas partes. E eu sei que muitas crianças aí que assistiam video show ali na hora do almoço, depois da escola, acabaram enveredando para a área de comunicação, assim como eu também fui para a comunicação. E foi isso, assim. Não tá aqui na pauta, mas você tocou num ponto importante que é a questão do video show. Você acha, né, uma questão minha, que faz falta hoje em dia um programa como o video show para falar desses bastidores da televisão, das novelas? Eu acho que faz. Porque tudo tá indo pro G-Show e nem todo mundo acessa, né, o G-Show, e muita coisa de telenovela acaba indo também pro Fantástico, então eles meio que começaram a colocar em outros programas para suprir isso, mas para mim o video show funciona muito porque as pessoas que cresceram assistindo video show têm muitas referências de televisão, de telenovela principalmente, e a geração Z que acaba crescendo com o stream, com a TV a cabo, Disney, que inclusive a Disney até acabou, né? O Disney Channel, eles acabam sem esse tipo de informação. Acho que falta tem uma desinformação muito grande dos jovens com relação à TV brasileira, assim. E era algo que o video show supria. Apesar de ser só sobre Globo, mas eu vejo que as pessoas que assistiam tinham muita informação, muitas referências, vinham muitos bastidores, e eu vejo que isso faz muita falta ainda na TV brasileira. E me responda uma coisa, quando é que você viu que telenovela poderia ser não só um hobby, mas um estudo, uma fonte de pesquisa para você? Quando eu entrei aqui, quando eu entrei no DECOM, assim, no início, acho que no segundo ano, por aí, que eu comecei a ver as pesquisas. Eu lembro que uma pesquisa, minha primeira pesquisa, eu pagava uma disciplina acho que era de sistemas de comunicação. Eu lembro que era Rui, o professor. E meu primeiro trabalho, assim, que era um trabalho final de disciplina, eu fiz uma análise da Globo com a Televisa, que eu juntei os dois e eu vi que eram estudos muito diversos que tinha aqui em comunicação, e eu acabei juntando. Aí eu fiz um trabalho sobre a Globo e a Televisa, porque são as duas grandes maiores produtoras
de telenovela na América Latina. E eu usei as duas, assim, fiz um paralelo, assim. Aí eu comecei a me interessar e eu lembro muito que tinha um professor aqui também, como eu sou old, assim, os professores já saem ou se aposentaram. Aí tinha um professor também aqui de cinema que me apresentou muito ao melodrama, que é a origem da telenovela. Então eu acabei pegando muita referência do cinema da década de 50, que tinha o melodrama, que tinha um diretor chamado Douglas Sirk, que é um diretor de melodrama, e tem muita referência dos filmes dele nas novelas brasileiras, tanto no tema quanto na estética, na direção de arte, esse tipo de coisa. E eu acabei juntando, assim. Aí eu fui me encontrando até chegar no mestrado e usei A Próxima Vítima e o Rebook. A Próxima Vítima é uma das novelas que eu mais gosto da vida, né? Então eu acabei utilizando ela, assim. Também tem muito melodrama nela. E assim, você vai... Assim, porque o mundo acadêmico você vai se encontrando, assim, aos poucos, assim. Eu acho que falta muito o estudante entender que vários hobbies podem virar pesquisa, assim. Mas você tem o ônus e o bônus, né? Porque quem estuda entretenimento acaba não trabalhando, assim, não descansando. Só trabalha, porque quando você quer descansar, você vai acabar vendo coisa que você vai pensar no artigo, você já anota, assim. Eu lembro quando eu estava no mestrado e eu precisava descansar, e a minha psicóloga falava: não assista novela, procura outra coisa para assistir, para descansar, porque novela não ia dar, porque era a minha vida, basicamente. E é isso, assim, mas o estudante de comunicação vai se encontrando porque como comunicação é muito amplo, e quem gosta de telenovela e começa a se aproximar dessas temáticas acaba chegando, assim, nesse tipo de assunto, nos professores também, e é o tempo mesmo. Você falou uma coisa muito bacana, né? A Rede Globo e a Televisa ainda hoje são as maiores produtoras de novelas, não só na América Latina, né? A gente está vendo essa força muito grande dos doramas, mas ainda são forças grandes. Qual a diferença das novelas brasileiras para as mexicanas? A diferença das novelas brasileiras para a mexicana é que a gente tem várias coisas, assim. A primeira coisa é que a gente teve um período social e político que o México não teve, que foi a ditadura militar. Então, com a ditadura militar, as novelas brasileiras acabaram tendo muita camada, tendo muito subtexto, justamente porque essas obras iam passar lá pelos censores e os censores iam ver o que é que dava, o que é que não dava, e tinha que ter muito subtexto. E no México não teve isso. A questão social e cultural do México é outra coisa. E também tem a parte da lógica de produção. A lógica de produção do Brasil eu falo no sentido de Globo, né? Porque é a maior produtora, né? A lógica de produção do Brasil é diretor e autor. E na área do mundo acadêmico a gente tem uns estudos falando sobre autoria compartilhada. Porque na telenovela brasileira, geralmente junta o autor e o diretor que ele acha que lê melhor o texto dele, que dirige melhor o texto dele. E nas novelas mexicanas não tem isso. A novela mexicana é parecida com as séries, porque tem o showrunner, que no caso lá é produtor executivo, e do produtor executivo tem os roteiristas. Aí só que a gente acaba pegando o traço, assim, que eu digo, o traço que a gente fala no mundo acadêmico de telenovela, assim, as características que a gente consegue identificar da telenovela mexicana, a gente consegue a partir do produtor executivo. E na novela brasileira a gente consegue identificar por causa do autor. Tanto é que a gente sempre fala uma Helena de Maneco. A gente entende que é o do Manuel Carlos. A gente vê uma trama sobre uma novela de época, anos 50, sei lá, umas zoeiras assim, umas coisas bem sem sentido. A gente sabe que é Valci Carrasco, assim, umas coisas meio estrambólicas, assim. E quando a gente vai no México, a gente vê de outra forma, assim. Por exemplo, é porque o México mudou muito no processo de telenovela, mas quando a gente chega na novela mexicana, a gente tem Maria do Bairro, a gente sabe do produtor executivo de Maria do Bairro, da Usurpadora.
e a gente tem o traço, a forma de fazer deles mesmo, assim, não do autor que escreveu. E aqui é o autor que escreveu que dá o tom, a estética da novela brasileira. E para você, assim, o que explica essa paixão, a novela ser uma paixão brasileira já há tantas décadas, e mesmo perdendo força para streams, né, filmes, séries, ainda assim tem um número considerável de público? Isso que você está me perguntando, a gente tem que voltar muito tempo atrás, que isso é por causa do melodrama, porque o melodrama é um gênero francês que ele surge ali meio como se fosse B, uma coisa B ali da França que geralmente as pessoas acabavam não tendo acesso ao teatro, aos teatros chiques, e então tinha os melodramaturgos que escreviam peças, esse tipo de histórias, assim, e eram histórias muito, muito mais didáticas, e as pessoas acabavam sendo alfabetizadas, assim, porque eles não iam ter como ter acesso a várias histórias, a entrar em teatro, em ópera, esse tipo de coisa. E o melodrama começou a ser encenado. Assim, o melodrama era encenado em feira, em locais, em espaços públicos, assim, então todo mundo acabava assistindo. E isso daí, por isso que a novela brasileira tem muito desse foco do popular, né? Porque o melodrama começa muito embaixo, assim, da questão social. E quando a gente chega na América Latina, tem um autor que é latino, que é o Martim Barbeiro, e ele fala sobre melodrama, e ele fala que é como se na América Latina a gente sempre precisasse de heróis, de vilões, de heróis, tinha que acontecer esses sentimentos de vítima, esse tipo de coisa, assim, como se fosse assim, não sei se está dando para entender direito, mas sempre tem que ter essa necessidade de encontrar um herói. Então, por causa de muitas injustiças que tinham no território latino-americano, então a telenovela acabou entrando, assim, mas só que assim, a gente tem uma ideia de que melodrama é choro e tal, por causa das tramas que a gente conhece, assim, das novelas mexicanas, mas o melodrama não é sobre choro, é sobre música, é diferente. Mas acaba entrando ali na América Latina e no Brasil e meio que vira isso, assim, é uma obra muito popular que tem acesso, todo mundo acessa a telenovela, assim, a gente acaba não pagando nada, chega pra gente e a gente se apega àquelas histórias que a gente vai torcer pelo mocinho, vai odiar o vilão, vice-versa, e vai se apegar ali nas histórias e vai acabar... É como se fosse relatable, né? Eu não sei em português essa palavra, mas vocês entendem, assim, mas é algo que as pessoas conseguem se identificar. E tá até hoje, assim. Em falar tá até hoje, hein? Não sei se você concorda, mas eu acho que o período ouro da telenovela foi anos 80, anos 90, né? Comecinho dos anos 2000. Sim. E principalmente agora, com essa nova geração de novelas, a gente teve uma mudança bem grande de estilo de narrativa, né? Essas novelas contemporâneas estão tentando inovar. Para você, qual a relação entre essas novelas e por que você acha que hoje em dia está tendo tanto esse choque do público assistir essas novelas atuais, mas quererem buscar as novelas antigas, né? Tanto que tivemos o remake que você amou, de Vale Tudo, né? E não só ela, tinha Renascer, assim, tá uma chuva de remakes, né? O Vale a Pena Ver de Novo voltou a ganhar força de público, né? Nesses últimos anos. Eu vejo que teve esse auge ali, porque tem uma divisão de períodos, né? Assim, na década de 70 é aquele período que eles estão construindo a ideia da novela, assim. Aí a gente chega nos anos 80, eles meio que estão se consolidando. Nos anos 90 já era aquele auge ali. E dos anos 2000 tem também aquele auge. E eu vejo que foi se renovando. Aí, querendo ou não, alguns autores pararam, né? Porque, enfim, morreram ou se aposentaram. E eu acho que não teve a valorização dos roteiristas, assim, criar novos roteiristas. E só que, assim, a questão
daquela época e de hoje tem muito a ver com a sociedade, porque a novela muda de acordo como a sociedade muda. Então, a telenovela brasileira acaba se modificando dessa forma. Hoje em dia tem essas questões aí complexas. Tem essas questões muito complexas de telenovela, assim, porque a gente tem a possibilidade de assistir várias outras coisas, e a gente também tem a possibilidade de assistir a telenovela em outro horário, em fazer maratona, e assim, mudou a forma de consumo da novela brasileira e das produções gerais, assim. E tem uma questão muito, muito interessante do Vale a Pena Ver de Novo, que você citou, e também do Globoplay, por causa do acesso que as pessoas acabaram tendo na época da pandemia, que é a memória afetiva. Então, muitas novelas antigas têm um reflexo ali de uma época, e muita gente assiste para reviver aquela época ou para conhecer aquela época, e eles acabam consumindo essas obras nesse sentido, assim, de conhecer a obra, até quando a gente pode voltar à questão do video show, assim, muita gente, como eu, anos 90, você também, e a gente via essas produções, mas a gente sempre via por parte, né? A gente nunca via a novela inteira. Aí chega o Viva, aí o Viva começa a exibir os Smurfs, né? As novelas antigas, e a gente tem acesso. Aí chega o Globoplay, começa a colocar essas obras, e a gente acaba tendo acesso, assim. E eu acho que isso foi interessante para o público que viu o video show, porque a gente acabava tendo acesso completo, que antes a gente não tinha. A gente só tinha a ideia, assim. Eu lembro que eu vi não sei quantas vezes o Quem Matou Odete Roitman, mas eu não tinha como eu entender Quem Matou Odete Roitman se eu não tivesse assistido Vale Tudo. E esses acessos fizeram as pessoas assistirem, assim. Então, a gente entende que a audiência mudou, porque a forma de consumo mudou, mas a telenovela está sempre por aí. Eu acho que a questão da telenovela mesmo é a renovação mesmo na forma de escrever, assim. Pode falar mal de Manuela. Pode, fique à vontade. Principalmente de Manuela Dias, que eu ajudo. Então, a Globo, ela fez uma questão muito interessante, que foi, ela não conseguiu renovar os autores que ela tinha. Então, os autores foram morrendo e não tinha outra pessoa para escrever aquilo. Assim, tipo, Manuel Carlos está quase morrendo já, porque querendo ou não é isso, gosto muito dele, mas é a verdade, assim. E não tem outra pessoa, assim, mais próxima a escrever do jeito que ele escreve. Acho que a Alicia Mans consegue. Mas, assim, Gilberto morreu. Já tem ali uma dificuldade ali. O Valci já tá velho, assim. E chega a Manuela Dias, e Manuela Dias começa a escrever, aí ela pega um grande clássico da novela brasileira e transforma numa coisa muito esquisita. E a maioria das pessoas que reclamou foi porque tiveram acesso à Vale Tudo Antiga. Mas como essas pessoas tiveram acesso à Vale Tudo Antiga? Por causa do Viva e do Globoplay. Eu vi no Globoplay, tu viu aonde? A primeira versão na televisão, né? Não. Mas aí depois eu assisti no Globoplay, né? Mas no Viva. Passou no Viva. Mas eu não assisti no Viva. Eu não tinha acesso ao Viva. Sim. Eu assisti na televisão e depois eu fui reassistir recentemente na Globoplay. Sim. Aí, a gente quando tem acesso a essas novelas antigas, quando chega um remake, a gente vai reclamar, que a gente viu. Mas é porque tem outra questão, assim, muita camada, assim. Outra questão a gente não está acostumado com remake. A gente tivemos assim, uns pontuais, assim, mas a gente sempre teve remake de obra que a gente não teve acesso. Eu adoro a Viagem, mas eu não vi a Viagem da década de 70, até porque eu nem existia. Aí eu adoro outra novela, Tititi. Tititi é muito boa, a versão, o remake, assim. Mas por quê? Porque eu não tive acesso a Tititi da década de 80, porque também eu não era nascida. Pode falar. Mas você não acha que eu acho que eu comentei até no grupo de estudos que a gente faz, a questão de que essas novelas,
a Globo deu uma limpada, né? Não passando, não reprisando, botou elas no esquecimento, para quando vinha a nova versão, o povo não tá tão apegado, não lembrar tanto, né? Ficar uma coisa mais fresca de tipo, a versão atual ficar predominante. E Vale Tudo não, porque Vale Tudo foi uma obra que ficou... macetando quem matou o Death Hotman, todo canto sabia, fazia piada. Era uma coisa que estava muito fresco mesmo. Acho que foi até o Alexandre Nero que falou na entrevista dele. Mesmo sendo cápsulas da novela, mas todo mundo sabia o plot principal da novela. Ainda estava muito fresco. E isso acabou acarretando, diferente de Renascer, que era uma novela que, se eu não me engano, nunca tinha passado no Vale a Pena Ver de Novo. Não era uma novela que teve tanto esse destaque recentemente e deu um baita sucesso, assim, né? Para as novelas de hoje em dia, óbvio, né? Mas que não aconteceu com Vale Tudo. E ainda teve, querendo ou não, as questões da autora, né? Que é aquilo que eu falo, né? Para mim, a Manuela Dias, ela é uma boa autora de obras curtas, mas ela não sustenta uma novela, ainda mais uma novela das 9 que tem um peso grande. Sim. E porque também Vale Tudo, ela foi exibida no Viva 2 vezes. E todas as 2 vezes fez sucesso, as pessoas comentavam muito. Então, querendo ou não, Vale Tudo tem um grupo de fã muito grande, inclusive eu. E assim, quando a gente assiste a essa outra, a gente percebe que ela foi toda descaracterizada. Mas o que eu quis falar de remake é porque a gente não tem esse hábito. Por exemplo, no México tem muito remake. A maioria das coisas é remake. Eles acabam transformando em um Frankenstein, assim, para dar audiência, assim. E a gente não tem esse hábito. E para mim, Vale Tudo tem essa essência. Detesto o Vale Tudo porque é muito, muito mal feita. Mas existe isso, assim. E eu acho que a Manuela Dias, ela foi pode falar, né? Ela foi muito mau caráter no sentido de Vale Tudo. Em vários pontos, né? Ela foi muito mau caráter porque eu sinto que transformar o Marco Aurélio numa pessoa gostável, para mim, foi a maior malcaratice dela, assim, porque é inviável a gente gostar do Marco Aurélio. Marco Aurélio na antiga, era um reflexo da sociedade muito forte, que ela não trouxe, assim. O próprio Alexandre Nero fala, tô preparado para me odiarem, só que ninguém odiou o Marco Aurélio. Ninguém odiou, Vale Tudo. Mas aí foi um problema, particularmente eu acho que você vai concordar, dela, que ela deixou bem claro que ela queria fazer os vilões serem amados, e ela fez um apagamento completo da protagonista. Sim. Tanto que no último episódio, a Thaís Araújo foi uma das que teve capítulo, vou militar pelo capítulo. É o costume. Mas no último capítulo, ela foi uma das que menos teve tempo de tela. Sim, né? Então, sim. Personagens secundários teve mais tempo de tela no último capítulo da novela do que a própria protagonista, né? Tivemos, sim. A gente teve vários pontos que eram importantes na trajetória da personagem sendo apagado para dar mais destaque aos vilões. Sim. E isso foi um dos grandes erros dela. Assim, um dos erros dela que eu acho muito forte é que ela se apaixonou pela Odete Roitman. Uhum. Eu sinto que a Manuela Dias, ela escrevia, quando a gente percebia as melhores falas, entre grandes aspas, eram da Odete Roitman. Só que a Odete Roitman antiga, ela era uma vilã muito de texto. Eu sempre falo isso, assim, quando eu discuto Odete Roitman, eu digo, Odete Roitman é uma vilã muito de texto. Ela, se você pensar em Odete Roitman, ela não fazia grandes mirabolices, assim, para destruir as personagens. Mas ela era uma personagem de texto, e o texto dela era o que caracterizava a sociedade daquela época. E na de hoje, não, assim como a gente estava falando até antes de começar, né? A Manuela Dias colocou militância vazia na boca da Odete Roitman. Então, como ela se apaixonou pela Odete Roitman e o núcleo Roitman, ela acabou dando muito destaque ali. Então, ela tirou todo o protagonismo da Raquel, porque a Raquel não é uma... Eu pessoalmente, eu não acho a Raquel chata. Eu adoro a Raquel.
E quando eu assisti a primeira Vale Tudo, muita gente falava assim, na internet, né, no Tribunal de Pequenas Causas, Twitter, assim, que eles falavam muito sobre, não sei se eu vou aguentar assistir Vale Tudo antiga por causa da Regina Duarte. Aí começaram a assistir. Só que no decorrer da novela você esquece. Porque, querendo ou não, a Regina Duarte tem talento. É isso que eu ia falar. e a Raquel da Regina Duarte é excelente, assim. Ela não tem um apagamento. Ela é protagonista do início ao fim. Ela discute com a Odete, assim, como se ela fosse realmente... elas tinham o mesmo nível. E aqui não, assim, como ela tirou muita coisa, então muita coisa acabou tirando conflito, como a parte que o Ivan meio que é casado com a Helenia e é amante da Raquel, ela tirou isso, então a Raquel perdeu o conflito, assim. E a maioria das coisas que a Thaís Araújo aparecia no remake era fazendo propaganda, fazendo merchan. Então aí era difícil, né? E ela tirou muita coisa, ela descaracterizou muito, assim, ela pegou e trouxe o filho morto, assim, e acabou descaracterizando também, e acabou... Mas pra mim, no geral, é que ela focou muito na Odete. E ela romantizou muito isso. Então, pode falar. Você não acha, assim, que eu fiquei, né? E como você falou muito dessa pauta de militância vazia, foi até que eu, né, defendi nas pequenas causas. Ela usa tanto da militância vazia, mas você não acha que a novela, essa versão, girou entre os Reutemans, uma família, classe alta, branca? Sim. Porque os melhores textos eram para eles, as maiores cenas. A novela girou em torno deles. Sim. Enquanto quem assistiu a primeira versão sabia que, tirando ali o embate Odete... Reutemann, né? E a Heleninha tinha essa questão de mostrar o alcoolismo também, mas mesmo assim, eles eram secundários. Eles eram escadas para as protagonistas poderem ter o embate delas. E dessa vez não, era eles e a protagonista lá embaixo. Desse jeito, assim. E um negócio muito interessante na Vale Tudo, assim, quando a gente faz a comparação, porque é inviável você falar sobre Vale Tudo de 2025 e não comparar com a antiga, assim. E era algo que eu via muito, é que quando eu assisti Vale Tudo, a de 1988, o núcleo Reutemann é muito elitista. Assim, e o texto do Gilberto Braga é muito elitista nesse momento, porque fala muita referência de pintor francês, autor, não sei o que lá, um monte de referência, que a gente consegue pegar a referência porque a gente estuda, mas provavelmente várias pessoas acabam não pegando, assim. E o que trazia empatia para as pessoas assistirem a novela era aquele plot ali dos pobres, aquela parte ali do Poliana, da Raquel e tal. Aquilo dali é o coração da novela, assim. Eu sinto que aquilo dali é o coração da novela. E quando ela tira isso, ela acaba apagando muito o núcleo lá de Vila Isabel, né? O local lá. E ela foi muito mau caráter nesse sentido, assim, de modificar essas coisas e tirar a essência, assim. Porque, para mim, uma das grandes essências de Vale Tudo é aquele final da Lucimar ganhando no jogo do bicho, né? Que ela ganha no jogo do bicho e ela faz uma viagem e ela volta caracterizada de Odete Reutemann. E aquilo dali é uma crítica, é uma ironia, é muito interessante. E ela tirou isso. E o que foi que ela fez? Ela fez a Lucimar casar com um cara que não pagava pensão de não sei quantos anos porque ele se arrependeu. Ela não deu um bom final pra Lucimar. Pra gente terminar de falar de Vale Tudo. Tá. Mas você não acha, enfim, minha opinião também, né? Porque na primeira versão nós tivemos muito isso. Essas alegorias que não eram dadas no texto, mas eram dadas na atuação, no contexto. E eu acho, né, como roteirista, eu acho muito pobre isso da Manuela Dias, que ela dá o texto muito mastigado. Sim. Ela mastiga muito o texto. Sim. E é um problema muito, muito forte, assim, porque a novela ela tem que ser didática. Só que, ao mesmo tempo, ela tem que ter
informações necessárias e por isso que a novela brasileira consegue ser muito importante, porque o texto da novela brasileira é muito rico. Justamente até pelo que a gente passou ali na década de 70 por causa da ditadura e tal, então tinha muito subtexto. Mas aí acabou sendo como se fosse a parte rica da telenovela brasileira, são esses subtextos, assim. Tem um documentário no Globoplay que é aquele sobre os LGBTs na telenovela, né? Aí tem uma parte que o o Gilberto Braga estava falando sobre Brilhante. E Brilhante é uma novela que ele não gosta, porque achou muito mal feita e tal. Só que dentro dessa novela tinha um personagem que era o Denis Carvalho, que era um personagem gay. E na década de 80 ainda não poderia introduzir diretamente. Então, o que foi que Gilberto Braga fez? Ele criou uma cena em que o cara chega bêbado em casa e começa a olhar os vinis. E os vinis dessa cena são de muitos cantores que eram LGBTs. Já para deixar claro que ele era LGBT. Só que assim, ele não poderia colocar essas palavras, mas tinha essa riqueza, esse detalhe, assim, a mesma coisa que a gente estava conversando lá antes de começar, que é a Três Graças, né, que é a novela que começou agora. E Três Graças tem uma cena no início ali que elas vão para um postinho e tem várias pessoas sentadas e a mãe, que é a Sophie Charlotte, fala, tá vendo, não tem nenhum homem aqui, porque as mulheres estavam todas grávidas, jovens, e não tinha um pai dos filhos, né? E isso daí já é uma crítica muito grande. Mas se fosse na boca da Manuela Dias, tinha uma frase falando sobre meritocracia, patriarcado, machismo, blá, 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 esse tipo de coisa. Mas o Agnaldo Silva, como já é uma pessoa bem mais experiente nesse sentido, ele colocou uma crítica que passa batido, assim. Mas a gente entende, porque quantas vezes a gente que é classe C vai para postinho e vê um monte de adolescente grávida sem o pai, assim. E para mim, muitas coisas de Três Graças eu consigo identificar na minha realidade, assim, pois eu sou natural de Macaíba. Então dá pra identificar essas coisas. E é isso que a Manuela não sabe fazer. Por isso que ela só escreveu o Núcleo Reutemann. Mudando um pouquinho de assunto, mas continuando no mesmo. Vamos lá. Temos telenovela. Hoje em dia a gente abriu um novo portal, Stream. Os streams estão produzindo telenovela. Beleza Fatal veio aí, bombou nas redes, bombou em número, tanto que vai ter segunda temporada, né? HBO iria colocar a Dona Beija nesse segundo semestre, já botou para o semestre que vem para poder vender, né? Para fazer uma coisa mais estruturada, né? Até as séries da Netflix que são meio novelescas estão bombando. Para você, como que é essa relação telenovela, TV aberta e stream? Eu vejo que as novelas do streaming, elas, apesar de interessantes, delas serem uma obra que acaba meio que dando desenvolvimento para a telenovela brasileira, eu vejo que elas são muito de nicho ainda, como você falou aí, Beleza Fatal, assim. Eu lembro que foi até na tua turma, né, que eu falei sobre Beleza Fatal, e Beleza Fatal é uma novela muito interessante, fez um grande sucesso, mas depois que acabou, morreu. Ninguém lembra mais de meme da Lola, assim. E eu acho muito interessante, porque eu ainda tô assistindo Beleza Fatal, tô no capítulo 33. Eu não maratonei nada, eu tô assistindo devagar. Só que, assim, são obras que acabam ficando ali no nicho ali da internet. Não atravessa essa bolha de massa. Você quer falar, né? Deixa eu só terminar. E eu acho que ela ainda tem essa dificuldade, assim. Isso é um fenômeno recente ainda para as pesquisas, para as análises que as pessoas que estudam telenovela estão fazendo, mas eu acho muito interessante perceber que Beleza Fatal durou aquele período e morreu. Mas você acha que não é porque acontece igual em série? As séries que são semanais, por mais que acabam, muita gente falando que fica cansativa, ela rende mais tempo, tanto antes, durante e depois, enquanto essas novelas que o povo normalmente maratona, o hype fica durante a maratona.
Passou isso, passa mais 1, 2 dias, acabou, morreu, já tem a próxima, vamos pra próxima. Que essa geração mais rápida, você não acha que também isso leva em conta? Também, só que eu lembro que Beleza Fatal meio que dava uma quantidade de capítulos X, não é? Na semana, para as pessoas assistirem aquilo dali. Tem isso também, tem muito essa questão de vou maratonar e depois não tenho mais o que falar, mas também tem aquelas tramas que acabam perdurando no tempo, assim, como a gente utiliza muito meme na rede social, e é sempre meme de novela antiga, assim. É nesse sentido que eu falo que a Lola meio que teve um prazo de validade, assim, porque raramente a gente usa um meme da Lola ou qualquer outra coisa, assim, mesmo que a novela tenha acabado, porque Senhora do Destino há 1000 anos aí não passa. E a gente usa Nazaré até hoje, é mais nesse sentido, assim. Até mesmo voltaram a usar os memes da Bebel. Exatamente. Da, assim, da própria atriz, né, da Camila Pitanga, que foi um personagem inspirado claramente na Bebel. Sim, né? sim. E foi semana passada eu vi no Twitter o povo botando memes já da Bebel. E tiveram muitas pessoas gringas, né, na internet que descobriram a Camila Pitanga agora, em 2025, assim, e sendo que Paraíso Tropical é de 2007, 2008, sei lá, por aí. E só que, assim, eu falo muito que Beleza Fatal é uma novela que acabou não vamos dizer assim, não se ressignificando com o tempo. Assim, a gente tem que esperar, né, porque é uma novela recente, a gente tem que esperar, mas a gente percebe que os memes dela ficou só naquele período ali. E eu espero que ela se ressignifique, até porque a Camila Pitanga fez muito bem a Lola, que é uma Bebel inteligente, na verdade. A verdade é essa. Bebel que deu certo. É a Bebel que deu certo. E eu acho que existem coisas ainda que a gente ainda está analisando. A gente está naquele período de análise, assim, não tem tantas respostas. Mas eu vejo mais que essas novelas do streaming ainda ficam muito naquele período, assim. Eu acho que talvez se alguém acabar, vamos dizer assim, reencontrando essas obras e ressignificando, como acontece até mesmo com as novelas antigas, que as pessoas descobrem um corte e viram um meme, um negócio assim, mas eu acho que ainda está naquela fase ali de descoberta do campo ali do streaming, da novela. Vamos lá, Maria. Nem deu para perceber. A gente já avançou muito. Então, a gente colocou umas perguntas lá no Instagram da gente. Inclusive, se você não segue a Verde Azul, os links estão todos aqui na descrição. Vamos lá seguir. A gente fez perguntas para Maria. Ela duvidou que ia ter pergunta, mas teve sim perguntas. Então, vou fazer algumas. A primeira eu achei muito interessante. Para você, qual a diferença de uma novela para uma série longa? Qual essa diferença do que é novela e o que não é novela? Hoje em dia, todos os dois estão muito híbridos, assim, que tem um estudo na área da telenovela que fala sobre a serialização da novela e a novelização da série. Então, hoje em dia, se a gente fosse dar uma resposta rápida, assim, é que a telenovela, quando ela acaba, sendo que isso nem é uma resposta rápida, assim, quando ela acaba, ela não volta. E a série tem essas temporadas, mas essa ideia já é quebrada por causa de Beleza Fatal, que vai voltar. Mas a ideia geral é a forma de fazer mesmo, assim, porque esses produtos estão cada vez mais híbridos, assim. Então, é mais a forma de fazer do que exatamente é um negócio muito complicado, assim, de serialização, de capítulo, de folhetim. Eu acho que a novela parte mais pro folhetim, pro melodrama, e as séries elas podem explorar diversos outros assuntos. Só que, na verdade, isso também pode ser explicado nas novelas também, porque tem a hibridização dos assuntos, como a própria Próxima Vítima, que tem melodrama e também tem um suspense. Então, é uma resposta que, me desculpe a pessoa que perguntou, mas vai ficar sem resposta, assim, porque realmente são dois produtos muito, muito híbridos, eles acabam se unindo, assim. Para você, produções regionais e independentes, ainda tem espaço nesse cenário de novelas? Sim. Porque a gente estava conversando até lá fora, né? Sim. Tem uma certa jornalista que criticou
os atores de Três Graças pelo sotaque paulista. Mas ela não critica os sotaques de paulistas fazendo nordestinos. Sim, sim, né? sim. Eu vejo que as novelas regionais ainda tem muito espaço. Tanto é que Guerreiros do Sol fez um sucesso muito grande, tanto de crítica, porque a Globo tem a questão de qualidade e de público, né? Nem toda novela que tem quantidade X de público tem a qualidade que ele espera para ganhar um Emmy, esse tipo de coisa. Um salve lado a lado. Minha favorita ali, meu flop favorito. Mas ela não é um flop. Ela é um ícone que não foi devidamente aproveitado. Mas eu vejo que essas novelas regionais ainda dão muito pano para manga ainda. Mas eu acho que tem que saber fazer, assim. Acho que tem novela que tem um esmero maior que outra, assim. Tem uma que eu detesto, que é Flor do Caribe. Pode me estender um pouquinho, né? Um pouquinho. Tem uma novela chamada Flor do Caribe, que ela se passa aqui em Natal. É uma novela com a Grazi Massafera e é uma novela em que o núcleo rico não tinha sotaque. E se passava em Natal. E o núcleo pobre morava como se fosse numa vila, como se aqui fosse vila, e todo mundo tinha sotaque. Eu tinha ódio dessa novela, porque não faz sentido. Ninguém vai pro Banco do Parnamirim de buggy. Eu nunca fui. Então tinha isso na novela. E diferentemente, pronto, uma novela que foi exibida recentemente, entre aspas, Tieta. Tieta, a maioria dos atores são do Sul, mas tem uma prosódia interessante. Eles usam termos que a gente geralmente usa, assim. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo Tieta ainda no Globoplay e um personagem falou sobre visagem. E eu não sei o que vocês sabem o que é visagem ou não. Alguém sabe? Ou tu é de Mossoró e tu não sabe? Eu não faço ideia. Visagem no interior é como se fosse fantasma. E tinha lá a mulher de branco lá em Tieta. Sim. Então era isso. E eu achei muito interessante porque usou o termo. E que isso aí é muito rico, assim. E tem nas novelas do Agnaldo Silva isso. Por quê? Porque ele é um ator pernambucano. Sabe, tem muito pano pra manga, assim. É muito interessante a gente perceber essas coisinhas pequenininhas que tem nas novelas quando são bem feitas, assim. Penúltima pergunta. Vai. Qual o seu top 3 de novelas preferidas da vida, o tempo todo? Meu top 3. Não é as melhores que eu acho, é meu top, né? Pra você. Não vale as da Manuela Dias. Não. Aquilo dali não tá nem no top 50. Vale mas tudo. Vai falar que pelo menos as novelas de João Emanuel é melhor do que ela. Não é. Tirando mania de vocês. Aí também... Não, isso aí Vale Tudo, 1988. A Próxima Vítima, que foi da minha pesquisa, que é de 1995. E eu vou botar 3, mas vou botar uma menção honrosa, assim. E o Clone, que é da Glória Pérez. Mas minha menção honrosa vai para Laços de Família, que foi a primeira novela adulta que eu vi na vida. Então, vai para ela. Fazer uma última pergunta aqui que você vai... Eu sei que você vai achar mais difícil, mas uma novela que teve um bom desenvolvimento, mas que o final decepcionou, o final foi ruim. Meu Deus. É muito difícil. Eu até falei ali fora, eu acho que é alguma da Glória Pérez, só que eu não acho que o Clone tenha um final ruim, assim. Deixa eu pensar. Alguma de Manuel Carneiro. Eu não sei dizer, eu acho que talvez alguma de Manuel Carneiro, alguma da Glória Pérez, assim, não consigo pensar, assim. Não, peraí, vou dizer uma, assim. Acho que Em Família, do Manuel Carlos, assim, novela que tinha um potencial ali, mas acabou caindo, assim, a gente nem lembra direito dela, assim. E ela era uma novela boa. Era gostosinha de assistir. Era. A própria Viver a Vida com a Thaís também, que a Thaís não foi apagada nessa. Tiveram questões de conflito, que eu vejo que o problema da novela da Thaís foi mais conflito, que a dela não tinha conflito suficiente para a menina que acabou paralisada, né, com problemas de paraplégica, mas ela não teve apagamento, assim. E eu acho que
Pode ser, assim. São perguntas muito difíceis, assim, até porque novela é um negócio muito longo, assim. Maria, eu queria agradecer pela sua presença. Obrigada. Você acha, não vai dar tempo, minha filha? Falamos de tudo, ainda sobrou assunto pra gente falar numa próxima entrevista. Ainda tem assunto para render. Muito obrigado mesmo, né? Por dispor seu tempo, por falar aqui do seu campo de pesquisa, que é tão rico. Deixa aí suas últimas mensagens, né? Sua consideração final, por gentileza. Então, primeiro eu quero agradecer, né? Quando ele me convidou, eu disse, claro, vou, mas não sabia nem quais eram as perguntas, o que é que eu iria esperar. Eu pensei em estudar alguma coisa disso, mas o que é que eu vou estudar? Mas, assim, as minhas considerações finais é assim, se você, estudante, que isso é acadêmico, né? Se você, estudante, tem um assunto que você gosta, você tem interesse, tente introduzir nos seus trabalhos, nas suas coisas, assim, porque é muito interessante você trabalhar e estudar aquilo que você gosta. Assim, você acaba não tendo descanso, mas você não pesquisa, não estuda, não trabalha pensando, vou ter que fazer aquilo, sabe? E é muito interessante, assim. E existe no mundo acadêmico o termo acafã, que são os acadêmicos que são fãs do seu objeto de pesquisa, assim. Então, eu sugiro para quem ouvir esse podcast e tiver interesse em ser um acafã, de ter algo que gosta e entrar no mundo acadêmico, eu acho que isso pode ser interessante, assim, realmente obrigada, assim, nunca tinha participado de podcast, até perguntei a ele, assim, é igual o Wanda, alguma coisa assim, mas muito obrigada Obrigado pelo você convite. Por ter topado, participado, e foi muito bom conversar com você. Obrigado você que assistiu, você que ouviu esse podcast, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre as telenovelas. E vou deixar todas as redes sociais da Verde Azul e da Maria, caso você queira entrar em contato com ela, conversar sobre telenovela, que tem uma pessoa que dá cabimento para telenovela, essa mulher. Então, muito obrigado e a gente se encontra semana que vem no próximo episódio do Verde Azul Cast. Tchau!